a proximidade da elaboração dos planejamentos estratégicos para 2023, é aconselhável que o mercado da advocacia conheça o que está sendo debatido pelos pares internacionais como tendências do próximo ano. O episódio de hoje é para os advogados pensarem em 2023. Gesto de gestão. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Bom ter você aqui no nosso Gesto de Gestão e esse é o episódio número 45, hashtag 45, Gesto de Gestão, que é o podcast da administração de escritórios de advocacia. Este que vos fala é o Alexandre Lupe e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, que é jornalista, especialista em gestão legal e tem a participação da nossa querida Daniele Serafino com a crônica Gesto de Inovação. Hello, Dani, tudo bem aí? Tudo ótimo. André, tudo jóia? Tudo ótimo, Lupe. Obrigado. Beleza. Ô Dani, eu não sei se você viu, acho que acredito que sim, mas o André publicou, coisa aí de um mês, um artigo que fazia um convite para os advogados pensarem sobre determinados assuntos. Então, no episódio de hoje, eu queria fazer uma proposta diferente aqui, André, se você aceitar, eu quero conversar sobre essas reflexões que vossa pessoa fez. Vocês topam? Acho ótimo. Então, eu li o artigo é excelente, já recomendo para quem não leu. Que isso? Eu só quero ver se o André vai renovar meu contrato em 2023. Sem dúvida, já está na terceira temporada, com novidades, hein? Com novidades. Claro que eu topo, Lupe, mas como sempre você gosta de tumultuar, né? Programa sim, programa não, você rompe aí as questões. A produção prepara a pauta. Mas repara que eu não perguntei mais o Brasil. Não, você três programas que eu não perguntei o Brasil. Tá ótimo isso. Mas a produção prepara a pauta, nós estudamos a pauta, né? Fazemos tudo e você fazer essas propostas difíceis de não serem acatadas, porque esse artigo eu considero importante para aproveitar esse momento que nós estamos vivendo agora e estimular, na realidade, a elaboração de planejamentos estratégicos para o próximo ano, para o ano de 2023. A Daniele sabe disso, eu sou um incentivador dos planejamentos estratégicos e até um dia desse estava conversando com um advogado que disse, mas planejamento estratégico é muito difícil de fazer, tem uma série de critérios. Quando eu falo planejamento estratégico, é dar o nome, na realidade, convencional de que eu sugiro que as pessoas pensem no próximo ano, né? Pensem no próximo ano. Porque no dia 31 faz todo mundo os votos, etc. Então, aqueles votos não vão se realizar se você não pensou, né? Só pedir não dá certo. Tô sugerindo que os escritórios pensem sobre isso. Eu tenho uma amiga, Lupe, que falava que business plan, né? Planejamentos de negócio era o mapa astral. Eu achava muito engraçado essa figura de linguagem, independente das coisas, né? O mapa astral, né? Quer dizer, como é que as empresas vão se comportar. Então, eu acho que esse é o momento e eu acredito fielmente que um planejamento estratégico acompanhado de uma orçamentação é um excelente caminho para o sucesso de um negócio e principalmente para o negócio da advocacia. Então, bora lá, vamos conhecer esses pensamentos, André. Bom, se tem uma coisa que os nossos generosos ouvintes conhecem são os meus pensamentos, né? Quer dizer, eu venho importunando-os já faz um bom tempo, né? Mas o que eu procurei foi selecionar alguns assuntos que nesse final de 2022 estão na pauta das grandes bancas de advogados internacionais para servir de inspiração para os planejamentos estratégicos das nossas bancas, né? O primeiro, que segundo a Global Newswire, uma das maiores redes de distribuição de notícias do mundo, especializada na entrega de comunicados à imprensa e principalmente comunicados corporativos, divulgações financeiras e conteúdo de uma maneira geral para investidores e consumidores no mundo todo. O mercado jurídico global em 2022 terminará aí com 788 bilhões de dólares. Esse é o mercado. E uma grande parte desse crescimento será no setor do direito empresarial. Então, duas questões aqui. A primeira, Daniele, eu sempre fui me surpreendeu muito quando eu entrei no mercado da advocacia, que nós não sabíamos aonde nós estávamos inseridos. E sempre foi uma tentativa muito grande que a gente entendesse aonde que nós estamos inseridos sob o ponto de vista de negócio. A advocacia não pode estar apartada desse tipo de análise. Então, quando a gente recebe a informação de que o mercado global é 788 bilhões de dólares, e eu tô aqui no Brasil, eu disse assim, bom, uma parte disso é minha, né? Eu posso até achar que a minha parte tá grande, eu posso até achar que a minha parte tá pequena, mas uma parte é minha. Esse é o mercado que eu atuo. Se a gente tentasse fazer uma transposição para o Brasil, para não recebermos as reclamações, né? Para que você não pergunte. Né? O Brasil é um mercado estimado em 150 bilhões de reais ano. Se nós fizermos uma dolarização, a gente vai estar falando aí de 30 bi de dólares. Estou fazendo uma conta muito rasteira aqui com dólares médios aí na ordem de 5. Então, se o mercado do mundo é 788 bilhões de dólares, o mercado brasileiro é 30 bilhões de dólares. Não é um mercado desprezível. Não é um mercado
mercado desprezível. Acho que poderia crescer. Não é um mercado desprezível. E é dentro dessa realidade. E a informação que a Global Newswire nos traz é que parte significativa disso está nas áreas de atuação, Daniele, do direito empresarial. Então, assim, isso não é para os escritórios mudarem de rumo, mas é para olharem se sob o ponto de vista do atendimento, das áreas de atuação, e aí tem muita questão da tecnologia, que hoje é o grande negócio das empresas, mesmo que elas não sejam de tecnologia. Então, eu acho que esse é o primeiro pensamento aí, que é olhar para as áreas de atuação, ver como é que tá, entender o que tamanho que tem e entender para onde quer ir no próximo ano. Inclusive, esse primeiro exemplo aí que é muito bacana e já sugerindo uma área de atuação, né, Dani? Já é uma tendência de alguns anos, de uma década, como tem diminuído a participação de atendimento a pessoas físicas contra o atendimento de corporações do direito empresarial. Então é algo realmente, quando você fala pra gente estar olhando a área de atuação, é uma reflexão que a gente deve fazer, mas as pessoas físicas continuam tendo demandas e necessidades. E como é que isso vai ser endereçado, né? É interessantíssima essa tua colocação e é verdade mesmo. Tem uma parte significativa da atuação para a pessoa física que também é um bom debate esse, tá, Daniel? Podemos preparar para um próximo programa, é a questão do advocacy substituir a advocacia. Algumas questões, por exemplo, a questão consumerista, claro que a questão criminal também, o direito penal também é muito próprio. Esse era muito próprio da pessoa física e acabou transbordando para a pessoa jurídica e hoje a gente tem o penal empresarial nos escritórios também atuando fortemente, né? E é uma área empresarial, faz parte disso aqui. Mas a questão consumerista, que sempre teve, pelo menos na parte do reclamante, né? Como a questão trabalhista também, na parte do reclamante, a pessoa física, o advocacy como conceito, tá? Quer dizer, a questão do advocacy, né? Das ideias já concebidas que não precisam ser, das ideias já estabelecidas, tanto do direito trabalhista como no direito do consumidor, podem estar afastando essa demanda. É um assunto polêmico, mas vale a pena a gente tratar um dia desses. Vocês ficam com essas discussões, vocês ficam me dando ideia depois para as perguntas, viu, André? A culpa é de vocês. Vamos para a tua segunda inspiração aí, André. A segunda ideia para debate, Lupe, é sobre a colaboração, que não é uma atitude necessariamente nova para o mercado da advocacia. Desde que a professora de Harvard, a Ade Gardner, já citada aqui, de quem eu particularmente gosto muito, gosto das ideias e do trabalho que ela desenvolve, publicou o livro Smart Collaboration, uma pesquisa com escritórios de advocacia sobre o aumento de faturamento que essas estruturas de serviços profissionais alcançam quando agregam outras disciplinas ao trabalho para o cliente. Uma coisa que a Daniele já falou aqui, de outras disciplinas, falou, se eu não me engano, no episódio 43 do Gesto de Inovação, então volte lá, ouça, porque essa é uma questão, isso está no contexto da colaboração. Então acredito que para 2023, nos planejamentos estratégicos dos escritórios de advocacia, não adianta só pedir no dia 31 ao pipocar dos fogos, mas eu acho interessante adotar esse tipo de ideia. Tem duas expressões que me chamam a atenção, já tive a oportunidade de conversar, inclusive, acho que com a Daniele sobre isso, fazem sucesso entre as grandes empresas internacionais e que vão impactar de uma certa maneira o mercado jurídico, que é o collaborativity, que é uma expressão, que é uma palavra que não existe, né? Collaborativity, que é o Kaplan, que é um executivo da Pepsi, que cita isso, né? Como uma filosofia mesmo, a questão do collaborativity. É uma empresa collaborativity, é uma empresa que está aí pensando na colaboração, e uma outra que é da Chris Hanson, que é de uma agência de propaganda, Lupe, chamada OMD, que é colaboração radical. Eu sempre gosto muito de ter essas coisas assim, né? Colaboração radical. É uma colaboração radical. Eu acho que isso nos escritórios de advocacia dizem respeito não só à tese da Ade Gardner, queria só colocar essa questão, como diz respeito, e a Daniele conhece isso profundamente, ao próprio escritório. Você tem que tomar um cuidado tremendo, Daniele, para que os escritórios não virem ilhas. E segundo a Daniele, que sempre nos lembra da Ilha da Fantasia, Ilha da Fantasia, exatamente. Escritórios deveriam ser mais continentes do que ilhas. E isso não se dá só com a questão do cross-selling, né? Que é uma tese que, com todo respeito, você tá uma tese recorrente, tá? Não vai ter cross-selling se não tiver collaborativity. Não vai ter cross-selling se não tiver smart collaboration. E não vai ter cross-selling se não tiver colaboração radical. E você pode ver que em nenhum momento você falou simplesmente a palavra colaboração. Esse collaborativity aqui é de portuguesando aqui malamente, é uma colaboratividade mesmo, né? Uma atitude, né? Atitude, exatamente. Tem que ser um valor, né? A colaboração precisa ser um valor da instituição, né? E eu acho que aí, André, ela permeia por tudo, né? Ou seja, tem que começar na liderança, né? Quando você tem os modelos, às vezes, até fugindo um pouquinho aqui do tema, né? De remuneração de sócios diferente, né? De você ganhar pelo que você trabalha, ou você ganhar, às vezes, olhando esse todo. Passa pelos gestores, né? Das áreas, de olhar para as outras áreas além das deles e tentar colaborar com as outras áreas e entender que, às vezes, os trabalhos podem ser
complementares, ou que a indicação pode ser um cross-selling. E passa também, acho que principalmente nessa nova vertente como uma tendência, desse olhar, como é que a gente pode colaborar com os nossos clientes, né? Então a gente não tá mais como um prestador de um serviço, mas a gente tá colaborando pro negócio do nosso cliente. Poxa, você quer fazer uma determinada atividade? Como eu posso te ajudar a você viabilizar esse negócio? Então a gente, por todas as esferas, a gente percebe que a colaboração, ela traz um outro tom, uma outra cor para essas relações, sejam elas quais forem. André, vamos pra terceira? Terceira inspiração é o que, para Ryan Rollansky, que é CEO do LinkedIn, o que ele tem falado. O LinkedIn é uma rede bastante conhecida, uma rede muito usada pelo mercado da advocacia, por isso é que eu trago e fala sobre talentos, né, e fala sobre atração, retenção, que é exatamente aspectos também que a Daniele Serafino sempre aborda. Eu vou abrir uma aspas aqui para o que o Rollansky fala. A geração Z acredita que não apenas é ok mudar de trabalho com frequência, é também esperado. Então aquela coisa de que o caboclo vai ficar pro resto da vida no seu escritório, esqueça, não é verdade. E isso tem que ser começado a encarar também como uma coisa absolutamente natural. Ele continua: motivá-los e inspirá-los será crítico para o futuro. Todas as indústrias do mundo estão lutando para acelerar sua capacidade tecnológica. A corrida por talentos da tecnologia é global. Complementa. São dois assuntos que, Lupe, você, no final do último programa, me lembro quando você juntou a questão de que talento sem tecnologia era desperdício. Exatamente o que Daniele comentou também no último gesto de inovação, eu trago aqui, porque essa é uma inspiração, na realidade, para pensar como é que a gente está conseguindo motivar e inspirá-los. Quer dizer, como é que a gente está conseguindo fazer isso, já que espere, eles vão embora. Eles vão embora. E não é ingratidão. Queria dizer que eu conheci um advogado que debaixo do risque e rabisque da mesa dele, ele tinha um papel, uma folha, com todo mundo que tinha já saído do escritório, a relação de todo mundo que tinha saído do escritório, e ele levantava e dizia assim, como se ele estivesse acompanhando, eu tô falando sério, é um caso real, como se ele estivesse acompanhando essas pessoas, porque ele se sentia, no fundo, atraído pelos advogados que tinham saído. E ele ia vendo, como é que tá, tal fulano não tá, fazia como se fosse um monitoramento, é muito curioso isso. Então por isso que eu trago aqui a inspiração do Rollansky. Ô André, lá no seu artigo, aliás, você falou do LinkedIn, semanalmente lá, ou quase toda semana você tem um artigo. Não, quase não, é toda semana. Não fala agora. Não. Agora gostei. Agora depois você vai dizer que o Vitor disse que eu sou bravo. Eu não sou bravo com o Vitor. Você tem razão, Vitor. O Vitor é que faz as nossas vozes aqui ficarem maravilhosas e esse programa ficar maravilhoso. Agora, não me fale que é quase toda semana, porque religiosamente toda segunda-feira. Esse é o melhor marketing que tem, tá vendo? Vou falar uma coisa, às vezes com assunto e muitas vezes sem assunto. Né? Muitas vezes sem assunto. A disciplina é fundamental. Olha lá, cara, que cobra a meta, cumpre a meta, tá vendo? Provoquei. E não abro mão. Até porque faz com que eu estude esses assuntos, né? Então eu faço isso, às vezes não fica tão bom, e depois quando eu releio, eu digo, não, é verdade mesmo. Mas a disciplina, eu tenho um jornalista de economia, me falta o nome, mas eu vou me lembrar. Mas que ele tinha alguma coisa, ele dizia que mais importante do que apurar toda a notícia é falar, quer dizer, você não precisa apurar tudo para contar. Conte e depois apure. Tem coisas que podem acontecer ainda e aí você complementa, né? É que nem aquela ideia que eu acho que peça de advogado a gente não termina, a gente abandona, né? Abandona a peça, né? Abandona protocolo. Protocolo, senão não tem fim. E é mais ou menos isso. Muitas vezes eu libero mesmo, mas com a disciplina de toda a semana. Não, mas André, agora depois que eu causei de novo, eu quero dizer por que eu falei isso do seu artigo lá no LinkedIn, porque a quarta inspiração sobre esse gesto de gestão, e também gostaria de agradecer aí sucesso e as mensagens. Por gentileza, o senhor pode nos dizer a quarta inspiração? Eu vou falar muito brevemente, porque ela foi o tema do nosso último gesto de gestão, né? Que é a questão da diversidade. Ou seja, não dá, então estabeleça as metas para 2023 do que você quer sob o ponto de vista de inclusão, de diversidade, de equidade. Eu acho que não há mais o que nós vamos sempre falar sobre isso e sempre trazer aqui essa questão que passa a ser fundamental para os negócios. Vou fazer uma brincadeira aqui com uma frase que é tua, assim, é o gesto de gestão de uma nota só, né? Uma brincadeira com o... Eu tô nessa fase, é o gesto de gestão de uma nota só, enquanto eu tiver condições, né? Eu vou estar falando sobre isso. Ficou um assunto pra mim incorporado, né? É muito curioso isso, né? Incorporado, e eu tenho que falar, né, Lupe, recentemente, né? Acho que é incorporado recentemente pra todos. Eu não tenho, acho que todos nós, mas
foi definitivamente incorporado. Então, mas é isso, gente, é sobre isso e tudo bem. Beleza, que bom que todos incorporem, né? Essa é a questão. Bora pro próximo, André. O próximo é a questão do ESG, né? Que é uma sigla que significa muito mais do que essas 3 letras que originalmente Environment, Social and Governance, né? O meio ambiente, as questões sociais e a governança. Eu tenho muita implicância com essas letras, principalmente no mercado da advocacia, porque acho elas têm um uso distorcido muitas vezes, mas entendo o seu conceito. Então, gostaria de recomendar como inspiração que olhem para isso. Olhem para a questão do meio ambiente, é interessante isso. Nós vamos tratar disso dos Estados Unidos. Hoje isso na advocacia é quase que um problema, nós ainda vamos tratar. A questão social, sem dúvida nenhuma, é aí que está a questão da diversidade, da equidade, da inclusão e a questão da governança, que quem sabe, Daniel, seja o grande problema dos escritórios de advocacia. Mas assim, a questão de você ter fluxos de decisão, os modelos de negócio não favorecem uma definição clara de fluxo de decisão, de processos decisórios, e as coisas às vezes ficam um pouco difusas por conta de todos serem sócios, uma falsa democracia, sabe? Uma democracia, vou contar, não vou declinar o nome, mas só porque eu acho ótimo essa história. Um grande escritório brasileiro, grande. Imagine um grande escritório brasileiro, tinha um fundador muito respeitado, muitíssimo respeitado, com diversos sócios, construiu uma banca imensa, e reza a lenda que quando ele colocava um assunto, quando via um assunto em votação, ele era o primeiro a votar. Pronto. Não tinha mais votação nenhuma. Vamos votar, tá coisa. 40 sócios, ele votava primeiro. Não havia outro tipo de decisão. Então a gente fala, não havia outro tipo de decisão. Ele dava o tom da decisão, né? Dava o tom da decisão possível, até mesmo porque é uma referência para o mercado. Falando com muito respeito, mas eu acho essa história ótima. Que a gente diz assim, vamos fazer um pouco diferente, né? O fundador não vota primeiro. Vamos experimentar! Vamos ver como é que é. Isso é governança, entende, Daniel? O fundador não vota primeiro. Deixa o fundador por último. Não tem problema nenhum. Eu votava primeiro, os mais jovens, claro, era uma referência. Sou besta, eu votar ao contrário. Mas vamos lá. Nós é mais um, porque eu vou te falar uma coisa, porque senão você dizer, porque a minha mãe sempre falava pra mim, desde pequeno, não sei porquê, que 7 era conta de mentiroso, né? Então eu tinha que ter. Então eu tinha que ter, que é a última, né? Ela sempre falou isso pra mim, eu não sei porquê. Então nada, eu uso 7. Vamos parar no 6 Senão minha mãe que ouve o gesto de gestão vai dizer, pô, André, você não aprende. Te ensinei tanto. Te ensinei tanto. É o seguinte, a sexta inspiração é uma sugestão para Daniele, inclusive, colocar no gesto de inovação, Daniele, tô te colocando, que é sobre o objetivo de construir o chamado, eu achei sensacional isso, eu li sobre isso, que é o Betterverse, que é um termo que mistura a palavra better, em inglês, melhor, né, com o universo, que é a questão de, não é mais o metaverso. Por que esse metaverso não é o betterverso? Por que ele não é um mundo melhor? Porque a gente tenta reproduzir tanto, é interessante, eu vou até abrir aqui uma aspas que eu achei interessante, é sobre integrar bem-estar social e segurança no mundo virtual que estamos criando. Eu vejo muitas discussões, Daniela, e tô te colocando só como curiosidade, muitas discussões sobre o metaverso, como é que vai ser, reproduz escritório, o avatar sou eu igual. Pô, mas sou eu igual, não sei se é melhor, né? Não sei se eu, sem gravata, né? A oportunidade de você poder consertar tudo. Pô, você vai dispensar. Exatamente, perfeito. Então eu só isso aqui porque eu achei interessante. Isso é uma inspiração de que os ambientes, Lupe, virtuais podem ser pensados de maneira diferente, quem sabe para ser melhores universos do que os universos que a gente tem. E eu vejo uma tendência na advocacia de reprodução sucessiva, é muito interessante, dos mesmos ambientes, tá certo? Com decorações similares. Por quê? É só uma pergunta, não estou fazendo apologia, mas acho isso interessante. E eles falam da Cassandra Napoli, isso, que ela é Senior Strategist numa empresa que oferece ferramentas necessárias para aumentar o engajamento do consumidor, a WGSN Insights. Olha que coisa interessante. E ela fala sobre engajamento do consumidor do futuro. Quando a gente tá falando de pessoas físicas, só porque eu acho que a gente tratou em algum momento no último programa de pessoas físicas, se a gente reproduzir igual, eu tô afugentando, né? Porque se eu reproduzir o mundo da advocacia exatamente igual, é uma reflexão, é uma inspiração. Eu posso não estar atraindo as pessoas físicas das novas gerações. É interessante, né? Era isso, Lupe, são 6 inspirações. A gente precisa começar a pensar nos nossos avatares aí, projetos de gestão que a gente vai fazer lá no Betterverso, tá? No Betterverse. Dani, é contigo agora. Daniele Serafino, ela que traz o nosso gesto de inovação, e esse é o episódio número 45. O que trazes para nós, ó, Dani?
Olá, bem-vindo ao Gesto de Inovação. No Gesto de Inovação de hoje, nós vamos falar sobre Faça Você Mesmo, seu acesso à justiça. A economia do Faça Você Mesmo, conhecida em inglês como Do It Yourself, chegou ao direito. Provedores jurídicos online e de serviços jurídicos alternativos estão promovendo grandes inovações para os serviços jurídicos na linha Do It Yourself. O principal objetivo é oferecer um serviço com preço acessível, atendimento rápido e uma experiência amigável com os serviços jurídicos. A ascensão desse movimento Do It Yourself, faça você mesmo, é uma das principais razões para o declínio de gastos jurídicos por pessoas físicas. O perfil de empresas dedicadas ao setor atua na área da tecnologia e busca desenvolver produtos para atendimento em plataformas digitais. Atualmente temos observado um aumento de oferta de serviços na modalidade Do It Yourself de duas formas, com o produto de formulários online e o segundo produto de aproximação de clientes e advogados. Os produtos orientados a formulários online prometem uma substituição da visita a um escritório de advocacia, com tarefas bastante comuns do dia a dia das pessoas físicas, testamentos, divórcios, falências, transações imobiliárias residenciais. Essa nova área do direito tem recebido investimentos constantes, inclusive de empresas do Vale do Silício. Já as plataformas de intermediação, elas prometem aproximar o cliente de uma rede de escritórios de advocacia independentes, permitindo assim comparação de preços, comparação de produtos e review sobre o atendimento desses advogados aos seus clientes. Nos Estados Unidos encontramos duas grandes empresas que são fortes referências dessa nova tendência no direito. As empresas são LegalZoom e Rocket Lawyer. O aconselhamento jurídico online pode economizar muitas vezes tempo e dinheiro se as necessidades jurídicas dos clientes forem básicas e diretas. A maioria dos serviços jurídicos online leva o cliente a um passo a passo pelo processo de seus assuntos jurídicos. Pode levar um passo a passo para como abrir uma empresa, elaborar um contrato social, a fazer um testamento, papéis de divórcios, entre vários outros assuntos que são eminentemente jurídicos e que demandam horas de advogados. O pagamento por esses serviços envolve um modelo de assinatura mensal para acesso à maioria dos seus produtos e serviços ou, muitas vezes, um pagamento fixo, podendo usar um número ilimitado de serviços. Merece destaque também um modelo bastante comum nesse tipo de plataforma, que é o modelo freemium, que permite o teste gratuito por um determinado tipo de tempo e serviço para o teste daquele serviço. Os custos podem variar aproximadamente de $39 por mês para respostas a perguntas jurídicas, registros de empresas e outras informações, como criação de documentos online e tudo mais. Tudo isso envolve a promessa de um retorno muito rápido do advogado. A maioria dessas empresas promete um retorno em até 8 horas. Além disso, essas plataformas prometem monitorar os índices de satisfação dos seus clientes, o que por si só já é uma prática inovadora, já que o setor jurídico não tem por hábito monitorar a satisfação de seus clientes. As vantagens podem ser resumidas em diminuição de atrito na prestação de serviços, já que você muitas vezes não tem o contato direto com outro advogado, previsibilidade de custos e testes por serviços. Difícil competir? Talvez sim. De qualquer forma, essas empresas não são um substituto completo para todas as necessidades jurídicas, pois até agora, poucas coisas no mundo jurídico ainda podem ser resolvidas por um simples formulário, mas vale a atenção para a mudança significativa na prestação de serviços jurídicos para pessoas físicas. Sabe o que me lembra isso, Lupe? Tem um programa de rádio sensacional, Daniele, mas tem um programa de rádio no Rio Grande do Sul chamado Os Guerrilheiros da Notícia. Eu e Daniele junto, nós somos os guerrilheiros da advocacia, que a gente vai trazendo, o que eu quero colocar aqui, pontuar, que é o que a Daniele traz, que é muito interessante. É a nossa proposta, o enfrentamento das questões que estão surgindo, que estão aparecendo, que nós vamos ter que conversar, nós vamos ter que falar sobre isso. Nós não vamos conseguir essa síndrome do avestruz, então parabéns, Daniele, que eu acho sensacional. Essa abordagem absolutamente sincera, que funciona assim, como é que funciona, é um modelo, serve pra tudo, não serve pra tudo, dispensa, não dispensa, mas tem que ser enfrentada, vai ter que ser enfrentada, então eu acho sensacional. Ô Vitor, se tiver alguém batendo aí na porta do estúdio, falar que aqui é tudo holograma, é avatar, nós não estamos, só que é tudo é jogo de espelho, tá bom? Deixa até preocupada, Lupe, pegamos pesado hoje. É brincadeira, é ótimo, isso é ótimo, essas reflexões são ótimas, gente. É isso aí, esse foi mais
mais um Gesto de Gestão, episódio número 45. Obrigado demais, André, por mais uma aula. Dani, mais uma aula. Muito bom estar com vocês dois. Eu fico muito orgulhoso de poder fazer parte desse projeto. Quero agradecer também ao nosso Vitor Presoto, que está lá na mesa, o Ed Chaves, que monta e edita. São colaboradores, são nossos amigos aqui da Compasso Colab, que editam, montam e distribuem o nosso Gesto de Gestão. A gente se fala na próxima edição. Valeu! Gesto de Gestão.